Estamos iniciando mais um programa de Diálogo sobre a Vida, em que eu, Eduardo Iver, meu grande amigo Márcio Rezende, conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Hoje, o tema escolhido foi a sabedoria da vulnerabilidade. Esse tema, num primeiro momento, pode parecer estranho para algumas pessoas, porque nós fomos educados para não sermos vulneráveis, para termos, para aparentarmos uma, uma fortaleza, né? Uma postura dura, resistente, e que pudesse ser reconhecida por todos como sendo de uma pessoa que está blindada em relação às fraquezas, né? Vê que na mitologia, nas tradições, existe sempre aquela tentativa, né, dos heróis se tornarem invulneráveis, né? E mesmo nos exércitos, né, as pessoas botam aquelas carapaças todas, aquelas armaduras para tentarem criar uma blindagem para si, para se tornarem invulneráveis de alguma forma. Eu lembro aquela, o mito de Aquiles, né? Que ele tinha se tornado invulnerável, só tinha um ponto, e quando ele tinha se banhado com um líquido que o tornou invulnerável, não foi tocado no corpo dele, que era o calcanhar. E justamente ele foi atingido justamente no calcanhar, né? A gente fala calcanhar de Aquiles, como ponto de vulnerabilidade das pessoas. E, nas histórias em quadrinhos também, você vê o Obelix, né, que caiu numa poção mágica e se tornou invulnerável, né? Então, essa questão da invulnerabilidade é uma coisa assim que, tanto fisicamente como psicologicamente, as pessoas buscam, às vezes até inconscientemente, porque as pessoas não querem sofrer. Todo mundo sofre de alguma maneira, mas justamente por já ter passado por situações de sofrimento, as pessoas querem se blindar ao sofrimento. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas acabam se fechando para o mundo. Elas agem em função do medo de serem atingidas, o medo de sofrerem, o medo de terem qualquer tipo de dor. Então, essa fuga do sofrimento, da dor, esse medo, leva à busca da invulnerabilidade, ou seja, você está sempre protegido, como se estivesse dentro de uma redoma, para impedir que você seja atingido, seja, de alguma forma, tocado, prejudicado ou mesmo ferido pelos outros. Só que essa tentativa de se bloquear para o mundo tem consequências muito negativas. Na verdade, como nós vivemos num mundo de relação, é praticamente impossível você se fechar para o mundo. Você se fechar para o mundo é praticamente um suicídio. Você não pode deixar de estar vivendo. A vida é relação. Então, a tentativa de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, de tentarem se preservar, se fechando entre quatro paredes, se fechando também através de uma blindagem psicológica, né? Criando todo tipo de mecanismos para não ser atingido,
é algo que a gente percebe todo o tempo à nossa volta, e de alguma forma também nós já fizemos isso. Se alguém, por exemplo, tem uma desilusão amorosa, qual é a tendência? Ela se bloquear para novos relacionamentos amorosos, com medo de sofrer de novo, com medo de passar de novo por aquela situação. Então, as pessoas acham que se fechando em si próprias, elas estão se preservando, elas estão evitando de serem atingidas, de serem tocadas e, de alguma forma, serem sujeitas a algum tipo de sofrimento. Mas o Krishnamurti falou que é impossível essa blindagem. Sempre existe, em nenhum calcanhar de Aquiles, sempre existe uma maneira que a vida chega até você. Porque a vida é isso, né? A vida se movimenta, a vida é relação, e você não consegue se isolar de você mesmo, dos seus pensamentos, das suas emoções e mesmo das pessoas. Porque, uma vez que a vida é relação, você não consegue deixar de se relacionar. A vida é isso. Então, essa briga para tentar fazer com que você esteja num estado de segurança, tanto física como psicológica, no final das contas, é uma grande ilusão. E o Krishnamurti ele coloca uma coisa interessante, que quanto mais você busca segurança, menos segurança você tem. Quanto mais você tenta se isolar, mais você se expõe, mais as pessoas vão atrás de você, porque elas percebem a sua fraqueza e percebem a sua tentativa de fugir daquilo que seria a sua conduta normal, né? E nem quando um animal está fugindo, geralmente o predador vai atrás daquele que está fugindo, porque ele demonstrou fraqueza. Então, essa tentativa de se fechar para o mundo, ela é totalmente ineficaz e só conduz ao sofrimento. Então, existe um grande desafio que é proposto pelo Krishnamurti de você não se fechar. Isso talvez seja uma coisa difícil, né? De você se abrir completamente para o mundo. Normalmente, nós temos um receio que o mundo seja muito cruel conosco, que aconteça alguma coisa se nós não nos protegermos, nós não tivermos uma segurança total, não tivermos cheios de grades, de ferrolhos, de sistemas de alarme e principalmente de proteções psicológicas. E aí, Marcos? Você sugeriu um tema sensível, profundo, interessante, né? Você me mostrou um texto, né, do Krishnamurti, excelente livro que você tirou, que é um diálogo dele com uma pessoa, né? E a pessoa dizendo que não queria ser incomodada e que ele próprio Krishnamurti incomodava ela, né? Que ela foi levada a ele por um irmão e que ele meio que tirou o chão dela e ela não estava gostando muito, né? Interessante que o Krishnamurti tem essa característica. Uma vez eu ouvi uma pessoa mencionar assim, eu fui ler o Krishnamurti, ele fez um liquidificador na minha cabeça, né? Então, assim, é, realmente a gente cria nossa visão de mundo, nossos apoios nessa busca de segurança, nas pseudo-verdades que a gente adota, e a gente se fecha, né, de uma maneira assim, criando um escudo de defesa, como você falou, né? E aí a gente vai acabar descobrindo que tudo isso aí só é uma forma de egoísmo, né? Que a gente segrega, separa, a gente quer viver numa redoma, a gente não quer ser incomodado, né? A gente quer aquele mundinho nosso fechadinho, do nosso jeito, como você falou,
com medo de sofrer, né? Enfim, esse muro de isolamento que as pessoas criam em geral, isso é um fator totalmente bloqueador da vida espiritual, né? Porque a vida espiritual é amor, é alegria, é beleza, é harmonia, é um irradiar de energias positivas, benéficas. Mas para você irradiar, você tem que estar receptivo. Se você criou uma redoma de isolamento, se fechando no seu mundinho de interesses, né? No seu mundinho do que lhe agrada, evitando o que lhe incomoda, etc., etc., nesse fechamento, você não irradia mais nada, né? Então, a pseudo-espiritualidade aí vira só palavras, coisas que não têm um significado real e um poder transformador nem da pessoa, nem dos outros, né? Então, nesse mesmo texto, Edu, o Krishnamurti fala assim: você vê a necessidade de ser aberto e vulnerável. Se você não vê a verdade disso, então você, novamente, subrepticiamente, irá construir as paredes em torno de você mesmo. E é isso que a maioria das pessoas fazem, é isso que nós fazemos. Criamos preconceitos, criamos muros de isolamento, nós não temos abertura para ouvir o outro. Normalmente, quando o outro fala, a gente já tem uma ideia preconcebida, a gente já tem uma opinião sobre tudo, né? Às vezes não tem nem a paciência de ouvir, né? Nesse fechamento, a gente cria uma estrutura de egoísmo. E a gente sabe que o egoísmo é a fonte de todos os problemas individuais e coletivos, né? O egoísmo, ele é exatamente essa ausência de amor, que significa ausência de abertura para o próximo, né? Ausência de doar-se de si mesmo. E o que a gente vê é que se você cria N mecanismos de defesa, que é o que a gente cria, orgulho, isolamento, autoafirmação, preconceitos, né? A gente vai o tempo todo construindo esse eu, que é a fonte do egoísmo, né? Essa estrutura mental e emocional de isolamento, e ela contradiz a própria unidade da vida, né? Nosso tema geral é Krishnamurti, a unidade da vida. Então, ele está sempre tentando mostrar como opera a nossa mente, como funciona a nossa consciência, para tentar nos ajudar a ver por nós mesmos essas barreiras de isolamento que nós criamos. E quando você cria, você pode dar o nome que for, você pode falar em amor, pode falar a linguagem que você quiser. Mas a estrutura estando criada psicologicamente, ou você percebe para que ela se desmanche, para que você saia da sua torre de Babel, do seu mundinho particular, isolado, ou você vai falar o que você quiser, mas não vai ser uma vida espiritual. Vai ser um egoísmo elevado, assim, no sentido de falar coisa bonita, de ter um discurso bacana, mas o efeito vai ser o mesmo. Não vai trazer felicidade nem para você, nem para os outros, né? Então, Edu, a questão da vulnerabilidade, ela é extremamente sensível, porque para permitir essa vulnerabilidade, você precisa perceber seus mecanismos de defesa, que são tantos, não é? E aí vem o trabalho, um trabalho enorme de despir-se, no sentido psicológico, de abrir-se, né? Então, é um trabalho tremendo que nós vamos tentar explorar aqui hoje e ver onde é que a gente consegue chegar, não como teoria, não como palavrório, não como ideia,
mas como descoberta, como atitude na gente. Não é no outro, não, é na gente. Né? Como é que é, Edu? Como é que nós vamos entrar nisso? O Krishnamurti ele fala uma coisa muito interessante. Você não pode decidir, agora eu vou ser vulnerável. Você percebe os males de você tentar se fechar, diz, não, agora de hoje em diante eu vou ser vulnerável. Mas não é assim que as coisas funcionam. Porque se você não for na raiz do problema e quiser que o pensamento resolva uma questão que está lá no fundo do seu inconsciente, de uma de um medo, de uma, de uma postura que não está totalmente clara. É como ele disse, de alguma forma, essa tentativa de se fechar vai voltar. Então, o que você pode fazer, segundo ele, né? É você começar a observar o que está acontecendo na sua psique, né? Nos seus relacionamentos, né? Quando você começa a tentar se bloquear de alguma coisa, você olha e entende, porque somente pela compreensão da sua maneira de ser, dos seus medos, das suas posturas e da sua incapacidade de ter um relacionamento aberto com outras pessoas, só quando você compreende profundamente o que está acontecendo nas suas reações, é que você pode superar esse medo e essa obsessão pela criação de uma redoma, de uma proteção, já que o mundo é um mundo cruel, é um mundo perigoso, a floresta é perigosa, está cheio de ladrão pela rua, alguém vem me assaltar. Então, aquele negócio, né, aquela, não é nem vigilância, é uma neura que a pessoa cria, dizendo eu tenho que me proteger de todas as formas, porque senão eu vou acabar levando na cabeça, vou ser roubado, eu vou apanhar, eu vou sofrer. Então, a própria sociedade reforça isso. Eu vejo que, por exemplo, aqui no meu condomínio, tem muita gente que é militar, né? Eles criaram um grupo das pessoas do condomínio. O que eles mais falam é que, ó, cuidado que entrou uma pessoa suspeita aqui no condomínio. Cuidado, aquele cara lá entrou fumando maconha. Sabe? Então, eles vão criando assim medos, né? E compartilhando esses medos, né? Ó, nós temos que fazer alguma coisa, isso é perigoso. Então, é uma neura que acaba sendo compartilhada e se torna uma neura coletiva, né? O outro é perigoso, não, aquele cara é comunista, aquele cara é nazista, aquele cara é isso ou aquilo. E aí você vai se separando do mundo e vai criando uma condição em que ou você se fecha até se sufocar, ou você, quando não consegue se fechar, se torna amargo e se torna, às vezes, até cruel, porque a crueldade, muitas vezes, é um mecanismo para você lidar com essa condição de medo das pessoas. Geralmente, quem é cruel tem medo também. E aí adota aquela postura de separatividade e usa a crueldade para não se misturar, para se sentir superior, mas, no fundo, ela não sabe que ela não é superior, né? E ela quer se mostrar superior, e a crueldade, às vezes, é uma forma, né? O opressor, muitas vezes, ele quer provar para si mesmo alguma coisa. Então, essa incapacidade de se abrir é algo muito perigoso, que pode levar até à destruição da vida das pessoas, né? E pode levar o envolvimento em grupos fechados também, porque esse fechamento se dá dentro da própria pessoa e dentro de grupos, os grupos radicais, né? Os grupos que se acham don, se acham donos da verdade. Então, vocês veem quanto é perigoso o cultivo dessa sensação de eu tenho que me blindar contra o perigo eminente que está aí.
Eu tenho que fazer tudo possível, até usar a violência, para poder me proteger, para proteger minha família e assim por diante, né? Então, o Krishnamurti fala isso, né? É uma contradição você querer a paz e, ao mesmo tempo, se fechar. Porque o próprio ato de fechamento impede a comunicação. E sem comunicação não há paz. É interessante isso, né? As pessoas se fecham, até as nações também se fecham completamente de outras nações, com medo, né? De ser atacada, com medo de ser atingida de alguma maneira, né? E esse próprio fechamento, que se chama defesa, na verdade, é uma forma de se predispor ao ataque, se predispor à guerra, à violência. Chegamos ao momento do intervalo do nosso programa. Fique conosco, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta, examinando o tema A Sabedoria da Vulnerabilidade. Então, vocês vejam como é delicada essa questão do fechamento em si próprio e do fechamento em grupos, em nações, em aquilo das ideologias também que nós falamos na outra reunião. Então, a abertura para o mundo, essa vulnerabilidade, é algo assim fantástico, né? De você dizer, eu não tenho medo porque eu e o mundo somos uno. Eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo da floresta por quê? Porque se eu e a floresta somos uma coisa só, né? É uma coisa totalmente descabida. E aí você pode andar tranquilo pela rua e a experiência é que quem está menos preocupado é que menos sofre ataques, né? É menos provável de ser assaltado ou sofrer alguma violência de alguma forma, porque você exala confiança, você exala bondade, você exala paz. Então, a paz não é alcançada pelo fechamento, e sim pela abertura. Isso vai contra todas as doutrinas militares que existem por aí, né? Mas é algo assim fantástico que a gente tem que investigar. É um desafio para todos nós, não é, Marcos? Pois é, Edu. É interessante que o Krishnamurti fala que a moral social é imoral. Se a gente for olhar bem, a nossa sociedade, ela cultua tudo o contrário do que ele fala, né? Ela cultua o sucesso, o dinheiro, a posição, o eu em primeiro lugar. É uma sociedade extremamente competitiva, violenta e brutal, né? E tudo, muitas vezes, em nome dos valores sociais. E um deles é esse da pessoa se defender, né? Da pessoa ter os seus mecanismos de defesa, dela tá sempre, dela não ser vulnerável. A moral social é da pessoa não ser vulnerável, né? O cara que é o ícone, né? O bam, 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 inatingível, né? Essa é a cultura reinante no século XXI. E ele vem mostrar Marcos, exatamente o contrário. há um Fala. detalhe interessante. Quando você se arma, você está querendo se tornar menos vulnerável, né? Mas justamente o contrário. Você vê que as pessoas mais armadas são as que mais são atingidas no final das contas, né? Você vê o contraste, né? Dessa questão do armamentismo, né? E tem tudo a ver com esse fechamento em si. E a pessoa acha que tem um revólver na mão está seguro. Isso levado ao plano coletivo chama-se guerra, né? Então, a Rússia invadiu a Ucrânia porque a Ucrânia iria botar mísseis que iriam chegar em Moscou em 4 minutos. Então, para se defender antecipadamente, dispara-se a guerra. Então, a mesma coisa acontece no plano individual e no plano coletivo, né? Essa coisa de estar preocupado com se defender. É lógico que a gente tem que ter certos cuidados em certos ambientes.
Uma coisa é cuidado, né? Outra coisa é medo, mas a gente ter essa confiança na vida é o mais importante de tudo, né? Mas o que eu estava querendo dizer é a questão da vulnerabilidade. Como é difícil ser vulnerável. Como é difícil se desarmar psicologicamente, se despir psicologicamente, se abrir para o outro, né? Você falou que a pessoa teve uma experiência de desilusão amorosa, ela se fecha para o amor para não sofrer, né? Essa é a pessoa que também não quer crescer. Porque a pessoa que está numa postura de crescer, ela vai ver que aquele sofrimento que ela passou, na verdade, foi uma transmutação do ego dela, extremamente benéfica, extremamente proporcionadora de crescimento, né? E aí ela ainda vai dizer assim: bendito crescimento, bendito sofrimento que produziu o crescimento. Isso é a pessoa que quer compreender a vida, que quer ver mais fundo, que quer viver em plenitude. Então, essa aí tropeça, ela cai, rala o joelho, levanta e continua andando, né? Mas, normalmente, a atitude comum não é essa. A atitude comum é de defesa, de criar a trincheira de autoproteção. E os tipos de trincheira de uma pessoa para outra, eles são tão sofisticados, mas tão sofisticados, né? Tem pessoas, por exemplo, que são a própria simpatia. Você vai conversar com a pessoa, nossa, que pessoa simpática. Mas quando você tenta entrar no espírito da pessoa, você vê que ela é um bicho fechado, uma coisa bloqueada e tal. E aí a gente fica com a aparência. A gente fica com a aparência, né? Então é muito importante a gente ver o que significa realmente ser vulnerável. Isso não é fácil não, viu, Edu? Eu estou falando por mim mesmo. Eu estou falando por mim mesmo porque eu sou um cara que durante a minha vida inteira acho que eu vivi na trincheira, né? E eu venho trabalhando essa coisa do doar a mim, doar nos relacionamentos, na amizade, na atenção, no tempo, né? O próprio serviço, né? O serviço sagrado, o serviço espiritual, isso que a gente tenta fazer nessas reuniões é um serviço, porque a gente está tentando aprender compartilhando. Isso é uma forma de doação, né? Que a gente tem que sair um pouquinho do nosso centro de interesse. Se a gente não estiver fazendo isso por vaidade, nem para ganhar dinheiro, é doação, né? Então, assim, esse tornar-se vulnerável é que pode permitir o amor no sentido mais puro, né? É aquela doação sem reservas, sem medo, sem barreira, sem parede. Daqui não passarás, né? Essa parede é uma das coisas mais terríveis que as pessoas criam, nós criamos, né? Porque quando a gente não tem barreiras, Edu, a verdade sempre aparece. E a verdade, ela é sempre boa para todos os envolvidos. Não existe alguém querendo impor uma verdade a alguém, entendeu? Agora, quando existem as barreiras, aí eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e nós vamos ficar aqui nos digladiando para ver qual a verdade e qual que vai prevalecer. Isso não tem nada a ver com a verdade, né? Isso são opiniões, são ideias, são preconceitos, né? A verdade é aquilo que surge, que todos que estão juntos veem juntos com a mesma clareza, né? Então, eu sinto que é fácil a gente. Nem tão fácil, porque esse assunto não é tão comum, né? Parece que é falar o contrário do que todo mundo fala. Todo mundo fala que você tem que se defender, que você tem que ter os seus mecanismos, inclusive psicológicos, de autoproteção, né? E o Krishnamurti vem falando o contrário, né? A necessidade de você se abrir, de você ser vulnerável, né? E eu confesso que não é um trabalho fácil, mas que eu tenho me esforçado um pouquinho para largar esse mundinho
de isolamento, essa trincheira, esse ego psicológico que quer ter controle das coisas, né? Largar, soltar, deixar a vida levar, né? É um tremendo desafio. Tem que ter uma confiança muito grande na vida para se permitir vulnerável, né? E eu acho que é isso aí que vai fazer a diferença na vida espiritual. Porque a vida espiritual não é uma vida imaginária, não é uma vida, um céu, sei lá o quê. Não, a vida espiritual é aqui. É o seu coração florescendo aqui. É o seu desabrochar, o seu abrir-se, a sua plenitude aqui, nas relações daqui, não são outras, né? Então, assim, tema da maior importância, merece realmente um aprofundamento, o máximo que a gente for capaz. Olha só, a gente pode observar claramente nas nossas vidas, quando nós baixamos as nossas defesas, nós conseguimos nos comunicar muito melhor, né? Quando você olha para alguém e já coloca o pé atrás, a comunicação fica muito prejudicada, né? Vocês imaginem se os países abdicassem de todos esses armamentos, essa quantidade absurda de armamentos, esse gasto gigantesco com todo tipo de armamento, nuclear, não nuclear, e que faz com que a indústria armamentista fature horrores, que um monte de gente ganhe dinheiro e um monte de gente viva no sofrimento, como agora lá na Ucrânia, com tudo destruído. Como seria lindo se todos baixassem as suas defesas e eliminassem esse medo do outro, que é um medo fictício, é um medo que é gerado artificialmente por algumas pessoas que estão manipulando o pensamento. Isso é uma coisa, acho, muito importante. As guerras só surgem porque existe uma lavagem cerebral nas pessoas para acreditar que as pessoas do outro lado são perigosas, são mal intencionadas, né, que vão te prejudicar de alguma maneira se você não atacar, ou então você tem que se defender, você tem que se armar. É uma narrativa que se cria de fechamento e de enfrentamento baseada no medo, baseado em narrativas falsas, né, que leva a um conflito permanente. Então, vocês veem que existem pessoas que só conseguem, eu não vou nem citar nomes, né, mas vocês devem imaginar o que eu estou pensando, que só conseguem viver quando tem um conflito em andamento. Que o conflito passa a ser o seu estilo de vida, está sempre jogando alguma coisa contra alguém. E isso aí gera uma movimentação, gera uma reação, e a pessoa acaba, né, estando nas manchetes, acaba aparecendo. Então, vocês veem como é perigoso esse egoísmo, né, Marcos, que você falou, essa separatividade e essa tentativa de se fechar atrás de armas, atrás de redomas, atrás de ideologias que vão cada vez mais fazer com que você esteja aqui e o resto do mundo lá fora, o que gera um sofrimento gigantesco, né? Porque a vida não é isso. A vida é compartilhar, a vida é amor, a vida é bem-aventurança. E se nós queremos trilhar realmente a senda espiritual, nós precisamos remover todas essas barreiras, essas trincheiras, baixar a guarda, eliminar todas aquelas armas, aquelas, é, aquelas como se diz, aquela blindagem que a gente coloca entre nós e o mundo, entre nós e as outras pessoas. E isso não é uma coisa fácil, porque toda a nossa sociedade trabalha dessa maneira. Você tem que se defender, o mundo é perigoso, está cheio de assaltantes, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, é algo que a gente tem que começar a trabalhar. A gente percebe o seguinte, que inclusive a criminalidade em grande parte, gerada pela exclusão. Uma pessoa que se sente excluída,
ela acaba se tornando violenta, porque ela se sente fora da sociedade, né? Eu não estou querendo defender bandido, mas existe uma questão social envolvida na exclusão que é responsável pela violência. Então, nós temos que observar todos os mecanismos que fazem com que nós venhamos a nos sentir separados e começar a observar. Muitos falam que você não pode decidir ser vulnerável, você tem realmente se abrir para o mundo. E essa abertura tem que ser através da observação, você olhar para cada reação, cada atitude e as consequências de tudo que você faz quando você se separa. E se abrir para o mundo é se abrir para o outro, né, Edu? Porque não é só o mundo no sentido amplo. É você ter relações em que você está desarmado, que você está com o espírito aberto, que você não tem uma intenção oculta, que tem que ser assim ou tem que ser assado, né? Realmente se colocar no lugar do outro, né? Ser sensível ao outro. Você repara como as pessoas não são ouvidas e como elas ficam felizes quando elas são ouvidas, realmente ouvidas, né? O quanto é raro você ouvir alguém com a mente totalmente vazia. Quanto é raro, sem nenhum tipo de julgamento, sem opinião, sem conclusão, né? Só uma observação. Então, assim, esse é um trabalho finito. Eu chamaria esse encontrar a vulnerabilidade, eu chamaria do desmonte do eu. O desmonte do eu, ele só vem através da percepção desse eu. Porque ele é tão cheio de matreirices, tão cheio de truques, tão cheio de ardis, todos nós, né? E a gente perceber que sempre tem algum interesse, sempre tem alguma coisa, e soltar, largar, deixar ir, né? É a única maneira de desmanchar. Se você não percebe que o pensamento tem essa atitude interesseira em geral, né, nunca vai haver essa espontaneidade, essa pureza e essa vulnerabilidade, né? É o pensamento que corrompe tudo. Então, ainda que a gente precise dele para tudo, ainda que a gente precise dele para tudo que é prático, e até para falar, né, Edu? Até para comunicar, a gente tem que usar o pensamento aqui, mas a gente tem que perceber que ele não pode ditar todas as cartas. A gente precisa descobrir uma coisa delicada, sutil, leve, e desmancha as maquinações que ele monta, né? Uma energia iluminadora e percebe os truques criados pelo nosso próprio pensamento. Esse é um trabalho infinito, trabalho que vai a vida inteira e provavelmente muitas outras. Mas o fato é que o eu é uma estrutura criada pelo pensamento, é uma trincheira de defesa. E o trabalho de tornar-se vulnerável é um trabalho de desmanche desse eu. Mas isso, quando você pensa que desmanchou, ele ressurge de outra maneira. Aí você pensa que desmanchou, ele... Então, é um soltar eterno, é um abrir-se eterno, né? Eu vejo que é o trabalho essencial da vida. Porque não adianta a gente falar em amor, falar em liberdade, falar em espiritualidade, sem estar fazendo permanentemente esse trabalho em si mesmo. Tem um filme que eu vi há algum tempo atrás, que é muito interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando. Chama Feliz Natal. É um filme que, durante acho que é a Primeira Guerra ainda, acho que é a Primeira Guerra. Você tem os alemães de um lado e os franceses do outro, né, entrincheirados, e, né, um atacando o outro, tal. E aí chega a noite de Natal. E aí, de um lado, uma, uma pessoa trouxe lá um instrumento, né, uma gaita, e começa a tocar.
Aí, quer dizer, um artista, né? Do outro lado, tinha um sujeito também com sensibilidade, aí começa a tocar também a mesma música, era uma música, né, de Natal, porque os dois eram cristãos, né? Os dois povos eram cristãos. E aí começa a cantar, e aí de repente as pessoas começam a sair de trás das trincheiras. No início, um sai, todo mundo, você é louco de sair da trincheira? Ele sai cantando. E aí o pessoal do outro lado também começa a sair, e no final todo mundo sai. E aí se confraternizam, e é uma coisa linda, né? Então, esse filme para mim foi assim uma coisa que me tocou profundamente, que mostrou que as pessoas no fundo são fraternos, né? E a guerra é produzida por uma imagem totalmente equivocada, né? Ali todos eles apreciavam o Natal, apreciavam a religião cristã, apreciavam a fraternidade, mas tinham sido condicionados que eles tinham que atacar o outro. Então isso aí mostra bem como que esse baixar as armas e confiar é tão fundamental, né? E gera resultados tão fantásticos, né? Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem assistir esse e outros programas, tanto no canal do YouTube da TV Supre, quanto no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Fiquem com a gente e até o próximo programa.